Muito bem, então vamos começar. Olha, antes de mais nada, já deu o seu curtir, o seu like nesse vídeo. É que à medida que vai rolando, às vezes a gente acaba se esquecendo e isso ajuda bastante nessa plataforma do YouTube. Se inscreva no meu canal, Gleison Máquilas, escritor. E é isso. Hoje eu trago um filme que trouxe uma grande polêmica nos últimos dias devido à sua franquia de muito sucesso pelo mundo afora. Eu vou buscar lá no início onde tudo começou para você entender a polêmica que está girando em torno desse filme. Hoje eu vou falar sobre Rocky Balboa, um lutador, onde tudo começou lá atrás e vocês vão entender o porquê da polêmica, ok? Logo depois da vinheta eu tô começando então. Tudo bem para vocês? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Máquilas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Então vamos lá. No ano de 1995, eu, Gleison Máquilas, esse escritor que vos fala, na parceria de Emerson Penerari, o artista de plantão, criamos o universo Gamp, repleto de personagens que a princípio foram feitos apenas para histórias em quadrinhos. Mas de lá para cá, eu não parei mais de escrever. O resultado disso é essa compilação. É o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual eu faço uso de todo esse universo Gamp. E Lobo Negro e os seus arqui-inimigos, o Cão Selvagem e o Sombra das Trevas, foram os únicos criados para essa franquia, para essa literatura. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entrem lá, pessoal, dá uma força, autor nacional. E esse é o primeiro trabalho, é aqui onde tudo começa e onde eu conto a origem secreta do universo Gamp. Vai lá, pessoal, dá uma força para nós. E também tem uma continuação, o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi coadjuvante de luxo na primeira trama e alço a personagem principal de sua própria trama. O Pirata Caveira enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E nisso, os seus poucos mas leais amigos desaparecem misteriosamente. Ele vai fazer para obter essa resposta, custe o que custar. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entre lá, pessoal, autor nacional, deem essa força pra gente aí e vamos lá. Em 1976 foi lançado Rocky Balboa, um lutador. Mas para vocês entenderem a polêmica que gira em torno desse filme, antes disso, Sylvester Stallone era um ilustre estranho, desconhecido em Hollywood na década de 70. Ele tinha feito um roteiro e tentou bater com as grandes empresas de cinema da época para vender, né, esse roteiro, só que ele tinha uma exigência. Ele queria que o papel principal fosse dele, não fosse feito por mais nenhum outro autor da época. E isso lhe custou milhões, porque teve uma outra empresa de filmes da época que pagava uma nota boa só pelo roteiro. E como ele não seria o autor principal, ele recusou a proposta. E Stallone nessa época chegou a passar um apertado, que ele estava desempregado, não tinha dinheiro. Ele teve que vender até o seu cachorro
tanto porque estava em dificuldade, como não tinha como condições de alimentá-lo de acordo, para que ele tivesse uma condição melhor. Ele o vendeu por amor, para que seu cachorro tivesse o melhor. Então vamos lá, só que ele conheceu um pessoal que topou a proposta dele, comprou os direitos autorais desse roteiro para essa empresa de cinema, e com isso deixou ele fazer o papel principal do Balboa, que era o papel que ele havia inscrito em seu roteiro original. A princípio esse estúdio investiu muito pouco, né? E o filme, todos já sabem que Rocky Balboa foi um sucesso absoluto no ano de 1976. Ele rendeu mais do que o dobro do que eles gastaram. E os direitos autorais sobre o personagem e a franquia ficaram com esse pessoal. Então vamos lá. Rocky Balboa era um pugilista nas horas vagas e também fazia bico para a máfia como cobrador de dívidas, de agiotas e etc. Até então ele não levava o boxe muito a sério. Ele lutava e no lugar onde ele treinava ele tinha perdido até o seu armário. O seu técnico havia retirado suas coisas e pendurado lá por falta de dinheiro e coisas e tal. Ele conheceu uma jovem que trabalhava numa loja de animais. O seu cachorro na vida real participa desse filme também. E o lutador da época, que é Carl Weathers, né? Apollo Creed, tinha um apelido na época lá, o condutor, alguma coisa assim. Ele tinha uma luta marcada na época, só que o lutador principal se feriu e teria que adiar essa luta para mais 6 meses. Só que tudo já havia sido investido, havia se gasto muito. O boxe foi um dos primeiros esportes de luta a ser muito bem reverenciado e visto pelas emissoras da época, pelas pessoas que... O boxe sempre teve a sua paixão, principalmente pelos americanos. Então vamos lá. Apollo, na falta de um lutador, teve a ideia de pegar um ilustre desconhecido e lutar com ele. Só que assim, ele via isso de uma forma automática, ele não via como seu título pudesse ser ameaçado por um ilustre estranho. Quem foi o escolhido? Rocky Balboa, que até então não levou isso muito a sério, mas as pessoas ao seu redor começaram a mudar com ele, a cobrar uma vitória, a cobrar uma atitude drástica. E o treinador, que até então eles tinham aquelas rusgas, foi até ele na sua casa lhe cobrar uma posição, uma oportunidade que talvez ele nunca teria na sua vida, de encarar um campeão. A trama do filme é essa, o roteiro original de Sylvester Stallone, muito bem colocado para a época, era a década de 70, e era o roteiro bem amarradinho, bem feito, muito bacana. Tanto é que tem uma premiação que ele vai receber o prêmio por esse filme, e quem vai lá é o Muhammad Ali. E eles brincam, né? Simulam que eles vão lutar na hora, isso, aquilo, tal. Ficou bem bacana. Rocky se tornou um sucesso atemporal. O início de uma franquia de muito sucesso. Bem, agora vamos falar sobre as polêmicas. O último filme, o terceiro filme solo de Michael B. Jordan no papel do filho de Apollo Creed, não teve a participação do Rocky Balboa. Por quê? Porque os direitos autorais sobre a franquia de Rocky foram vendidos nessa época lá atrás. E só nas franquias do próprio Rocky já se pagou milhões por esse filme. Rocky 1, Rocky 2 a revanche, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 e Rocky Balboa. Só com Stallone teve 6 filmes. E agora que a franquia foi revitalizada na pele de Michael B. Jordan como o filho de Apollo Creed, o filho fora do casamento, fora da sua relação, fez muito sucesso também e trouxe de volta o brilho dessa franquia de grande sucesso. Só que Rocky Balboa não participa do terceiro filme da franquia. E eu fiquei sabendo por quê, porque apesar de ser o inventor, o criador,
ele vendeu os direitos autorais para esse estúdio, e esse estúdio, se quiser fazer mais 10 filmes, ele pode reinventar, pode fazer, porque foi vendido, os direitos autorais pertencem a ele. Então o seu criador, que é o Sylvester Stallone, ficou muito ofendido e decidiu boicotar o Rocky 3. Ele não participa e não é, ele só é mencionado só pelo Michael B. Jordan, mas a treta não é entre Sylvester Stallone e Michael B. Jordan, e sim com o estúdio que detém os seus direitos autorais sobre o personagem e a franquia de filmes. Realmente deu ruim, né? Mas o filme é muito bom. Confesso que eu vi alguns dias atrás o Creed 3 e bacana, legal, um ótimo roteiro, direção de Michael B. Jordan, mas isso já é assunto para um outro vídeo e a gente vai se falando, ok? É uma pena, né? Porque numa franquia de tanto sucesso, cujo criador, se não fosse o criador, não existiria a franquia. E devido a essa burocracia, essa coisa que as indústrias fazem, principalmente se tratando de direitos autorais, prejudica não só a pessoa, como o telespectador, né, que quer ver a série, quer ver filmes, mas quer também que os seus criadores permaneçam numa boa. É isso, pessoal. Se você está até aqui, não se esqueça de deixar o seu curtir, o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e comente aí embaixo também o que você achou dessa polêmica, se o Sylvester Stallone fez certo em não participar do Creed 3. Comenta aí embaixo aí e a gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês.